O rosário é um dos objetos mais importantes na vida de um católico, uma verdadeira arma espiritual usada há séculos no combate contra o mal e no caminho da santidade. Porém, muita gente por aí ainda confunde o rosário com o terço e não sabe de onde surgiu essa prática, ou pior, nunca rezou um rosário sequer. Então, como um bom catequista virtual, e porque você claramente precisa de uma luz aí, eu vou te explicar direitinho o que é o rosário. Tudo começou há muito tempo, lá nos primeiros séculos do cristianismo. Os monges antigamente rezavam os 150 salmos da Bíblia como forma de oração. E sim, os 150, todo dia. Mas, vamos ser honestos, nem todo mundo tinha tempo ou memória para isso. Então, as pessoas começaram a usar pedrinhas e cordões com grãos para marcar as orações. Porém, alguns leigos que ainda não sabiam ler os salmos substituíam eles por Pai Nossos e também por Ave Marias. Com o tempo, essa prática foi sendo organizada e oficializada, e no século XIV, o Papa São Pio V deu o formato que conhecemos hoje, determinando o número de orações e os mistérios que deveriam ser contemplados. O rosário é dividido em 4 conjuntos de mistérios, e cada um nos leva a meditar sobre momentos marcantes da vida de Jesus e também de Maria. Começando pelos mistérios gozosos, onde contemplamos a alegria e felicidade da anunciação de Jesus até o seu nascimento. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação de Jesus pelo anjo Gabriel à Santíssima Virgem, a se refere à seguinte passagem. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou dela. No segundo, vemos Maria visitar sua prima Isabel, que também estava grávida, mesmo na velhice, grávida de João Batista. Assim que Isabel a vê, ela fala para Maria: Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Disse então Maria: A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em uma manjedoura em Belém, em Nazaré, e ali nascia o Messias tanto prometido. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o império. Maria deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e reclinou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E os anjos disseram aos pastores: Hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus ao templo, como era de costume no povo judeu, e vemos Simeão, um sacerdote já idoso do templo, exclamar. E Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Por fim, no quinto mistério gozoso, vemos a perca do menino Jesus no templo e Maria e José à procura dele. E quando o encontram, eles estavam falando com os sacerdotes da lei, os impressionando com sua sabedoria. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram como de costume. Depois de 3 dias, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e os interrogando. Sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? E ele respondeu: Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai?
Após os mistérios gozosos, contemplamos os mistérios luminosos, na qual vemos a luz de Jesus resplandecer sobre todas as pessoas. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus por seu primo João Batista, e nesse momento que o Espírito Santo aparece e a voz de Deus ecoa. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão, até João, para ser batizado. Quando Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No segundo mistério, temos o primeiro milagre de Jesus, quando em um casamento o vinho acaba e sua mãe pede para que ele os ajude. Houve um casamento em Canaã da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Maria disse: Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus disse: Enchei de água essas talhas. O mestre da sala provou a água transformada em vinho, e este foi o primeiro milagre de Jesus. No terceiro mistério, vemos Jesus anunciando o reino dos céus aos discípulos e dizendo que devem ter fé e crer em suas palavras. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. No quarto mistério, vemos Jesus realizar a sua transfiguração diante de Pedro, Tiago e João. Junto dele estava também Moisés e Elias, mostrando que ele veio cumprir a lei e também os profetas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao monte alto. Ali se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uma nuvem luminosa os cobriu e ouviu-se uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. No quinto mistério, temos a última ceia. É neste momento que ele tem sua última refeição com os seus apóstolos antes da Páscoa e ele institua a Eucaristia, algo que se preserva até os dias de hoje. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos, tomou o pão, deu graças, partiu e deles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por... Após passado a luz de Jesus, nós contemplamos a sua dor nos mistérios dolorosos. No primeiro mistério, vemos Jesus no Horto das Oliveiras, sofrendo a pressão de ter que salvar o mundo. A sua agonia reflete com ele, suando sangue por vós. Saindo, foi para o Monte das Oliveiras, como de costume. Seus discípulos o acompanharam. Afastou-se um tiro de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. A sua agonia tornou-se tão intensa que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. No segundo, vemos a flagelação de Jesus. Ele sofre, sendo flagelado e espancado pelos soldados romanos. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. E Pilatos libertou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. No terceiro mistério, Jesus é coroado como o rei dos judeus, mas a sua coroa não era qualquer coroa, era uma coroa de espinhos que cravavam em sua cabeça e o machucavam profundamente. Os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, despojaram-no, colocaram um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a sua cabeça e uma cana na sua mão direita, e ajoelhando-se, dizendo, zombavam: Salve o rei dos judeus. No quarto, Jesus carrega a cruz até o Calvário, suportando a dor. Ele caminha, pois sabe que aquele não era o fim. E Jesus, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Chegados ao local chamado Calvário, ali o crucificaram. No quinto e último mistério, Jesus morre na cruz. Ele pregou e cumpriu a vontade de Deus, e agora sua morte é contemplada e sentida. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Havia trevas sobre a terra, até a hora nona. Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Esse não é o fim. A glória de Jesus é contemplada em seus mistérios gloriosos. No primeiro, Jesus ressuscita, dando início à nova vida. A morte já não é mais o fim, mas um novo começo para a eternidade. No primeiro dia da semana, de manhã cedo, as mulheres foram ao sepulcro levando os aromas e encontraram a pedra removida. 2 homens com vestes resplandecentes disseram: Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, como havia dito. No segundo, após passar alguns dias com seus apóstolos e outros discípulos, Jesus ascende aos céus, com a promessa que ele retornará e deixará um Espírito Consolador
Consolador para ficar conosco. Depois de dizer isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. 2 homens vestidos de branco disseram: Esse é Jesus que foi levado aos céus, virá do mesmo modo como os viste subir. No terceiro, contemplamos o Pentecostes, momento em que o Espírito Santo desce junto dos apóstolos e Maria, e eles são cobertos pelo Espírito da verdade e da vida. Ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Apareceram línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. No quarto, vemos a assunção de Nossa Senhora aos céus. Sua vida, justa e santa, faz com que ela não conheça a morte, mas contemple a vida eterna. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No quinto e último, temos a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Ela foi a mais justa das mulheres e, portanto, recebe o título de rainha. Não como divindade, mas como reconhecida pelo verdadeiro rei, uma mulher respeitável e a mais amada de todas. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Como deu para ver, o rosário não é apenas uma corrente com contas. É uma corrente de fé, de oração e de contemplação. Rezar o rosário é caminhar com Maria pelos passos de Jesus e trazer o céu para nosso cotidiano. É mais do que uma devoção, é uma missão. Rezemos todos os dias, não só por você. Rezemos todos os dias, por você, por sua família, pelos que mais precisam e porque cada Ave Maria é como uma flechada de luz no meio das trevas.